Você irá ouvir programa A Luz da Palavra com o pastor Duda. Este é um oferecimento da Igreja SOS Jesus em Bragança Paulista. Avenida Santa Isabel, número 580, bairro Vila Aparecida, em Bragança Paulista. No livro de João, capítulo de número 9. Glória a Deus. Que momento de louvor glorioso, né, irmãos? Vocês gostam de louvar a Deus, irmãos? Eu também fico ali adorando a Deus como nunca. Eu amo adorar a Deus também. Eu queria chamar a atenção de vocês para o capítulo de número 9, um versículo de número 39. Aleluia. Glória a Deus. Então, versículo de número 39. Você está pronto? Então vamos lá. 39. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem tornem cegos. Amém? Amém. Então vamos orar? Vamos orar juntos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Que momento tão especial, Senhor, mas tão glorioso para nós, Senhor, que estamos aqui vivendo esse momento intenso na Tua presença, esse momento único. Eu digo isso por mim, Senhor. Talvez os meus irmãos não estejam falando a mesma coisa, mas por mim eu falo. Esse momento é único na minha vida, Senhor. É tanta experiência, é tanta presença Tua, é tanta glória, é tanta revelação. O Senhor tem se revelado de uma forma tão gloriosa, Senhor, que a gente tem ficado estarrecido, Senhor. Eu tenho ido dormir olhando para o teto do meu quarto, Senhor, e me lembrando da onde foi que o Senhor me tirou e aonde é que o Senhor está me levando. E eu não vou ser nem louco de achar que estar aqui é o melhor que o Senhor há de fazer por mim, porque na verdade o Senhor está preparando para mim um céu, Senhor, de luz, um reino que é Teu e já está preparado, e eu Te louvo demais, Senhor, por isso. É muito bom, Senhor, saber que a esperança que o Senhor nos deixou é o chão que a gente pisa quando não temos mais chão terrestres para pisar. Parece que a gente tem que ir até o último piso terreno. Então, quando a gente olha o precipício, só nos resta acreditar que vai ter piso ali, naquele invisível. E quando a gente dá os passos no invisível, a gente percebe, Senhor, que o Senhor estava lá sempre, a todos os instantes, Senhor, nos convidando para o caminho da Tua graça, para o caminho do sobrenatural, para o caminho do espiritual, que é muito mais real do que tudo isso que a gente está vendo aqui agora. É mais real que este piso, que este púlpito, que este chão, que estas cadeiras. Ó Deus, o espiritual é muito mais real. A nossa realidade não é mais carnal, Senhor. Ó Deus, nós estamos na Tua presença a Te louvar aqui essa noite e Te suplicamos para que possamos ouvir a Tua voz, enquanto o Teu Espírito dá-nos entendimento do texto e lições a partir de uma história bíblica. Senhor, fala conosco, toca-nos, ó Deus, glorifica o Teu nome, Senhor, toca as nossas almas. Quarta-feira, Deus, eu pude ver pessoas sendo tocadas aqui
aqui, Deus, e como é bom a gente ser tocado, Senhor. Muito obrigado por este momento que é especial, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, glória a Deus. Queridos, eu estava lendo esse texto do cego, da cura do cego de nascença, e esse texto é um texto que sempre me cativou a leitura, porque ele é um texto encharcado de ensinamentos, e eu fiquei olhando para esse texto durante essa estrada que eu vinha, e o Senhor me cativou muito, me mostrando algo que eu gostaria de discorrer com os irmãos. Você conhece o texto? O texto fala de um rapaz que era cego de nascença, e o motivo de ele ser cego de nascença que os judeus acreditavam está no texto, porque o texto começa, os discípulos de Jesus, que são judeus, perguntando se aquele cego era cego porque ele pecou ou porque os pais dele pecaram, porque o mundo estava vivendo a transição da lei para a graça, e Jesus anuncia, talvez nesse texto seja o momento em que Jesus anuncia: não é porque ele pecou e nem porque os pais dele pecaram que isso está acontecendo, mas é para a glória de Deus. E isso é lindo, é lindo ver Jesus descaracterizando, denunciando a religião. É lindo ver Jesus mostrando que as coisas que acontecem na vida não está na sua totalidade ligado àquilo que nós somos, aquilo que a gente faz e aquilo que a gente planta. Claro, existe um texto bíblico dizendo que tudo quanto plantares você vai colher. Deus não se deixa escarnecer, mas a gente percebe que Deus tem tanta misericórdia, porque às vezes a gente planta coisas que a gente mesmo sabe que nós não colhemos aquilo que de fato era o fruto que se precisava ter colhido. E a gente percebe que existe algo que eu não descobri ainda na Bíblia, mas o meu espírito, o Espírito de Deus que habita em mim, ele me demonstra isso. Quando eu olho para a minha vida, eu falo: não era para eu estar aqui. Eu tenho certeza que não era para eu estar aqui. Então, na minha justiça, eu não sei se na justiça de Deus eu colhi o que precisava colher, mas na minha justiça eu tenho certeza que não. E você vê que Jesus aqui está dizendo: nada disso. Isso descaracteriza a religião, porque todas as vezes que acontece alguma coisa com a vida de alguém, a primeira coisa que se determina é: mas peraí, mas você não é crente? Não, peraí, mas você deve estar em pecado. Não, você deve estar isso, você deve estar aquilo. Ou você está fazendo, mas você está fazendo a coisa certa? E eu vinha, infelizmente, ouvindo uma rádio, saiu um pouco o CD que eu estava com o carro da Liz, e saiu um pouco o CD que o Wilson estava escutando, que eu estava escutando, que ele estava escutando junto na hora que eu vim embora, e saiu um pouco o CD e caiu numa rádio, infelizmente, dessas rádios da qual se fala muito mais de dinheiro do que do evangelho, e eu fiquei percebendo que esse é o grande incentivo de algumas igrejas. Olha, tenha postura, olha, através da tua postura Deus vai agir, olha, e a gente percebe que isso não é uma verdade, porque se fosse verdade, nenhum de nós estaríamos aqui. Pelo menos eu tenho certeza que não estaria. Eu não sei você, porque devo muito mais que 500, muito mais. Se um dia Deus me mostrasse a minha dívida, e eu sei que um dia Ele vai me mostrar, só para eu saber o tamanho do preço que Ele pagou, eu vou ter certeza de que isso que eu estou falando vem do Espírito dele. Agora, Jesus encontra com aquele homem, ele é cego, ele esmola. Por quê? Porque todo homem, toda criança que nascia cega no judaísmo é sempre tido como uma maldição.
E é por isso que os discípulos perguntam: quem pecou, os pais dele ou ele? Porque alguém errou diante de Deus para que aquela maldição caísse sobre aquela criança. Agora esse rapaz já não era mais uma criança, provavelmente um homem que estava esmolando, e fica claro que ele só esmolou a vida inteira, que ele não tem uma esposa, que ele não tem uma família, que ele não tem ninguém, que ele está sozinho, exatamente porque uma criança que era cega, ela foi desprezada desde da sua infância, desde o dia em que nasceu. Infelizmente a gente percebe que a religião, Deus não, porque Deus, quando Deus estipulou a lei para o povo de Israel, Deus queria o bem deles, mas eles deram o seu coração à religião. É igualzinho quando você vê, porque às vezes você vê pessoas que são boas dentro de igrejas que são extremamente religiosas. Você conhece pessoas que são de Deus, que são extremamente religiosas, e você percebe que aquele negócio daquela religião impregnou, porque aquela pessoa abriu o coração para aquela religião, Serginho, sabe, Wellington? Abriu o coração para aquele quadrado entrar, para aquele quadradinho, para aquela cartilha entrar. E eu penso que os homens, eles se corrompem na religião. Cada dia que passa, eles inventam coisas novas para falar que estão servindo a Deus. E isso mutila a vida de muita gente desde pequenininho. Eu sou e ainda me considero um pastor que trabalha com presos, com pessoas que são presas ao crime. E eu fiquei muitos anos dentro do presídio. E se você fazer uma enquete dentro do presídio, você vai ver que 70% das pessoas que estão presas dentro de uma cadeia um dia estiveram dentro da igreja. E dessas 70%, pelo menos dos 70% que virou 100 agora na nossa conta, pelo menos uns 50% estiveram dentro de instituições totalmente religiosas. Eu estou sendo generoso, que não permitiu que aquela criança jogasse uma bola, que não permitiu que aquela criança assistisse uma televisão, que não permitiu que aquela criança assistisse um desenho, que não permitiu que aquela criança jogasse uma bolinha de gude, que não permitiu que aquela criança empinasse um pipa, que não permitiu que aquela criança, e quando aquela criança se tornou homem, ela se tornou um homem tão revoltado com a vida, tão revoltado, que ele quer tudo menos a igreja. E quando a gente vai evangelizar, a gente tem que ir evangelizar e já dizer: não quero te levar para a igreja, essa não é a minha proposta, fique tranquilo, o que eu quero é falar a respeito de Deus. Então de Deus eu quero ouvir, mas olha, não me chame para ir à igreja, porque eu não quero ir para a igreja. A aversão é a igreja, não a igreja de Cristo, mas a religião que mutila, que acaba com a vida de pessoas. E esse homem que enreda, que dá enredo na história que nós estamos lendo, pode ter certeza que ele foi crescendo cheio de revoltas, cheio de problemas, cheio de dificuldades. Ele cresceu sendo espancado pela religião e cego. E essa cegueira mostra uma maldição para aquela religião. Então Jesus encontra com ele. E Jesus encontra com ele no meio do caminho, e diz a Bíblia que o Senhor os discípulos perguntam essa pergunta que eu acabei de falar, e o Senhor cospe na terra, faz o lodo, não é? Coloca no olho dele e manda ele se lavar no tanque de Siloé. E ele vai no tanque de Siloé e se lava. E quando ele se lava, a visão dele é agora restaurada. Lhe é entregue algo que ele nunca teve. Lhe é entregue algo que ele nunca tinha sentido gosto. Lhe é entregue algo que ele nunca tinha sentido, ele nunca tinha tido a sua visão. E diz a Bíblia que ele se lava e volta enxergando. Agora você imagina, eu posso dizer isso porque a minha felicidade por estar livre das drogas é tanto que eu já estou há 16 anos pregando o evangelho, e toda mensagem que eu prego eu falo sobre isso. Você imagina esse homem que nunca enxergou, como é que ele saiu do tanque de Siloé, não é? Um dia eu ouvi uma mensagem, só vou dar um parênteses assim, que ele falou assim:
o pastor disse assim: ele só foi se lavar porque ele não enxergava. Porque se ele enxergasse o que Jesus fez, ter cuspido, certamente ele não teria sequer deixado Jesus ter colocado aquela gosminha nojenta no olho dele. Mas ele só foi se lavar porque ele era cego. E isso é uma verdade muito gloriosa, porque certamente a gente teria aversão a essa atividade de Jesus. Cospe, vai lá, não é? E põe no olho e diz: não, onde é que você vai com isso, Jesus? Não, eu vou te curar. Não, assim não dá para pôr a mão, não dá para falar de longe, não colocar massinha com cuspe em mim, não. Mas ele não estava enxergando, né, Dani? Então, diz a Bíblia que ele volta cheio de alegria, com certeza. Ele volta cheio de vontade de ver, de inaugurar aquele sentimento, aquela coisa que para ele era única. E é claro que estava naquele momento em jogo a possibilidade de ele ser aceito. Estava naquele momento em jogo a possibilidade de ele ser diferente. Você percebe que quando ele volta vendo, ele não... o maior valor não é ele estar vendo, mas sim o que ia sair das costas dele, o que ia sair de cima do ombro dele. Ele ia poder ter uma mulher ia de repente encarar. Por mais que um dia ele tinha sido cego e todo mundo dissesse que ele tinha sido um maldito desde criança, agora ele não era mais, então ele ia poder ter uma família. Será que quando ele ouvia o som de crianças correndo pelo lugar onde ele pedia esmola, será que ele não falava: meu Deus, quando é que um dia eu vou poder ter um filho? Quando um dia eu vou poder ter uma família? Quando um dia eu vou poder ter alguém? Quando um dia eu vou poder ter uma casa? Porque ele não podia trabalhar, ele era cego e maldito. Homem nenhum dava emprego para ele, ele não podia sequer entrar num comércio. É só você ler um pouco sobre a antiguidade judaica, você vai ver que ele não podia dirigir a palavra dele a pessoas do alto escalão ou do médio escalão. Só alguém com muita compaixão conversava com eles. Lembra o cego de Jericó? Ele começa a gritar: Jesus, ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, ó filho. O que os discípulos de Jesus falam para ele? Vocês se lembram, não? Shhh, cale a boca, você está atrapalhando. Os discípulos, Pedro, Tiago, João, Felipe, eles vão até lá e dizem: ó, quieto, cala a tua boca, rapaz. Eles estavam ali agindo de acordo com a sua cultura. Agora, ele volta com a possibilidade de não ter mais aquele peso sobre a vida dele. Ele volta com a possibilidade de não ter mais aquela montanha nas costas dele. Agora ele, além de enxergar, que deve ser fantástico ter inaugurado esse sentimento, né, velho? Imagina a sensação. Eu acho que isso eu sinto um pouco quando eu percebo que eu posso passar na rua e ninguém vai me prender. Quando eu percebi isso, eu falei: nossa, eu posso viver em liberdade, eu não devo nada a ninguém, graças a Deus. Quando eu passava por alguém fumando maconha, cheirando cocaína, e eu percebia que eu já não tinha mais vontade de usar aquilo, e eu percebia que aquilo era bom para mim. Bom, ele volta desse jeito, pronto para inaugurar a sua vida, porque até aquela presente data ele não tinha vivido. Ele volta para inaugurar. Só que quando ele vai inaugurar, aparecem uns vizinhos dele lá e perguntam: não é este o que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele. Outros diziam: não, se parece com ele. E ele mesmo dizia: sou eu. Ei, sou eu, olha aqui, sou eu mesmo. Eu estou vendo, do tipo: para de me mandar maldição, para de me julgar agora, não me tenha mais como maldito. Agora eu posso ser, agora eu posso existir, agora eu posso viver, agora eu existo. Porque naquela sociedade ele não existia, ele era um qualquer jogado às traças. Agora eu posso. E eu quero começar a abordar e aplicar essa palavra nas nossas vidas, porque é exatamente isso que acontece com a gente se encontra com Cristo e algumas coisas na nossa vida, no ambiente terreno, muda.
E às vezes quando essas coisas no ambiente terreno muda, a gente fica assim. Alguns dizem, é ela mesmo? Outros dizem, não, não pode ser ela. E ela ou ele diz, não, olha, sou eu mesmo. Agora eu estou indo para a igreja. Olha, agora eu estou congregando, viu? Agora me chamaram para ir numa igreja ali. Tem um pastor que vai com umas camisas doidas lá, uns colar, anda de tênis. Me chamaram, olha, mas eu estou indo. Eu fiz alguns amigos. Olha, eu parei com isso. Olha, eu parei com aquilo. Olha, eu parei com aquilo outro. Eu me lembro quando eu saí das drogas. Eu já contei isso para vocês. Eu passava na rua correndo, com medo de me dar vontade de usar droga e ficar. E eu passava correndo. Mas às vezes eu calhava de ficar, porque eu tinha um amigo que eu amava muito, chamava Vinícius. E às vezes eu via ele lá drogado e eu parava para conversar com ele. E por quantas vezes eu parei e ele, Duda, você está estranho. E aí outros conhecidos apareceram, mas você era aquele menino que tinha um galo? Sou eu. Nossa, eu nem reconheci, hein, cara. Outro, não, sou eu mesmo. Olha, sou eu mesmo. E ele afirma isso para aquelas pessoas, ó, sou eu. Uns dizia ele, outros diziam, acho que não, acho que é. E ele dizia, sou. Mas o sou eu não era, olha, sou eu que estou enxergando. Era, sou eu que não sou mais aquele maldito. Aleluia. Sou eu que não vou mais ser aquele cara que vive de esmola, entendeu? Sou eu, não sou mais aquele cara estigmatizado, a palavra, não é? Não sou eu que não tenho mais aquele peso sobre a minha vida. Olha, sou eu mesmo, você está me vendo? Você está me vendo, sou eu, sou o Duda. O Duda que vocês chamavam de magrelo, sou eu, não sou mais magrelo. Agora está mais ou menos magrelo, está mais gordinho e tal. Mas olha, sou eu fulano, sou eu Beltrano, sou eu ciclano, sou eu mesmo. Mas eles, Deninho, perguntaram-lhe, pois, como então que te foram abertos os olhos? E essa pergunta, como foi que te aberto os olhos, é assim, como que foi que tiraram a maldição sobre você? Porque ser cego de nascença era uma maldição. Como que tiraram essa maldição de você? Como que você não é mais a mesma pessoa? Conta aí para nós, como é que esse peso saiu? Como que ninguém vai te prender? Como esse peso, essa maldição, essa fama toda que você tinha, agora você não tem mais? Como que foi isso? E ele respondeu, um homem chamado Jesus fez um lodo e untou-me os olhos, viu? Ele não sabia com que era o lodo. E untou-me os olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lavar-te. E então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde é que está ele? Eu queria que você começasse a perceber uma coisa nesse texto. Nessa pergunta eu queria que você começasse a perceber que Deus, Ele nos socorre sim no que diz respeito à vida terrena, isso é fato. E existe esse precedente bíblico, porque o Senhor Jesus fez isso, muitos milagres, muitos socorros, Ele fez isso. Eu estou aqui, você está aqui por causa disso. Eu fui liberto de uma droga que a nação fala que de cada 100 sai um. E de cada 100 disse agora que nos próximos 10 anos, de cada 100, 80 pelo menos vão estar mortos pelo crime ou pela própria droga, porque a droga hoje não é mais a mesma que era 20 anos atrás, 15. Agora você imagina que eu estou aqui pregando a palavra de Deus para vocês e sou liberto pelo poder da palavra de Deus. Dia 9 de novembro eu usei droga e dia 8 de novembro, dia 9 de novembro de 97, o Senhor me libertou. Na madrugada do dia 9 de novembro de 2013, fizeram 16 anos de liberdade. Queridos, falar um pouquinho assim do que eu vivi. Eu sei que você poderia dizer a teu respeito, que talvez você tenha com você um socorro. Olha o que aconteceu comigo agora. Eu cheguei na Emílio Ribas, a doutora Márcia me deu o remédio de madrugada, disse assim, agora é você e o remédio, eu não posso fazer mais nada. Você passou 3 dias do tempo que você precisava ser medicado. Você passou 3 dias sem medicação da malária. Era para você estar morto, rapaz, não era para você estar aqui. E depois ela foi me visitar e disse, você é cristão? Eu disse, sou. Ela falou, então você pode agradecer a Deus, porque alguém no teu estado, 5 dias simplesmente com febre, era para você estar morto. E eu sei que muitos de nós estamos aqui, temos com a gente
Testemunhos verídicos, não esses que a gente fica inventando. Nossa, caiu uma chuva e eu quase, nossa, Deus foi bom. Não, mas testemunho mesmo. Ele nos socorre assim, e até nos muda no ambiente terreno, como fez com esse homem. Tira a maldição, tira fama, nos dá a oportunidade de viver uma nova vida. Só que quando a gente conta, uma das primeiras coisas que acontece não é as pessoas compartilhar com a gente aquilo que a gente está vivendo, e sim procurar saber quem foi. Olha a pergunta gananciosa dos vizinhos que viram ele ser estigmatizado a vida toda, que viram ele ser esmolar a vida inteira, que viram ele ser crucificado a vida inteira por causa dessa maldição, na ótica deles. O cara desde criança está assim, são vizinhos, viram ele coitadinho, ceguinho. Você já imaginou uma criança cega? Você já viu uma criança cega? Bate aqui, bate ali, vai para lá, vem para cá. Vocês já viram? Se não viram, põe na internet para você ver que sofrimento que é. Aqueles vizinhos viram tudo isso, conheciam tudo isso. Viram os fariseus vir até a porta e dizer: nasceu uma criança cega, nasceu maldito, porque era assim que eles julgavam. Só que a pergunta deles, depois de ver o cara enxergando, é você? Não, não é. Aí ele diz: sou eu. Aí Gui, eles perguntam: como foi que você ficou assim? Aí ele diz: foi Jesus, eu encontrei um homem chamado Jesus e ele fez isso comigo. Em vez de ele dizer: louvado seja Deus, ainda bem que você está enxergando, cara, você não vai mais ser maldito, vai poder se casar, meu Deus do céu, que coisa linda. Não, onde é que está ele? Que ótica que é essa? Do tipo, ele fez isso por você, também pode fazer por mim alguma coisinha, pôr um troquinho no meu bolso, fazer alguma, né? Então onde é que está ele? E começa o desprezo aqui, nessa pergunta: onde está ele? Aí pegaram os fariseus, que eram os doutores da lei, e levaram eles até o homem, Ronaldo. Aí começa o problema, porque era dia de sábado, no sábado não podia curar, no sábado não podia fazer obra, no sábado não podia fazer nada. E os fariseus perguntam: como é que esse cara pode ter feito isso? Quem que é ele? E não sei o que. Aí chega o menino diante dele. Aí eles começam a perguntar: que dizes tu a respeito daquele que te abriu o olho? Aí ele responde: eu acho que é profeta. É profeta. Não acreditaram os judeus que ele fora cego, e agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e o interrogaram. A igreja não acreditou naquilo. A igreja de Deus, os que representavam Deus, não conseguiram acreditar na mudança daquele rapaz. Na verdade, quando eu leio esse texto, irmão, eu fico percebendo o quanto que a igreja tem prazer em amaldiçoar os outros. O quanto que a igreja tem prazer nisso. O quanto que a igreja tem prazer em manter aquele rótulo e tal. Você há de convir comigo que existem pessoas que fazem por merecer isso, que mantêm porque querem. Mas existem casos como esse, irmão Cláudio, de pessoas que vieram para a igreja, se encontraram com Jesus, estão num processo de transformação maravilhoso, e a igreja está: será? Não sei, vamos ver, tal. Mas aí chega a mãe deles, a mãe e o pai, e os homens perguntam para a mãe e para o pai: esse cara aqui é teu filho? A igreja pergunta, os líderes: esse é teu filho? É meu filho. E ele era cego mesmo? Responde-me como foi isso que aconteceu. E a resposta do pai e da mãe é terrível: olha, ele é meu filho, ele era cego e de nascença. Agora, como foi que ele ficou sem essa maldição? Quem tirou essa maldição dele? Pergunta para ele. Ele é maior, ele responde por ele. Você imagina isso? Você imagina que os próprios pais chegaram no absurdo de não conseguir? Irmão, você imagina, eu tenho um filho que está cego, sendo pautado como maldito a vida toda. Então, agora ele não vai ser mais maldito, agora ele não vai ser mais maltratado, agora ele não vai mais pedir esmola, ele vai poder trabalhar, irmão.
eu correria nele, dizia: filho, graças a Deus, filho, isso e aquilo, me enxerga, me olha, olha o pai, como o pai é. O pai e a mãe diz, ele responde por ele. Ele é maior. E quando eu falo sobre isso, eu queria dizer a vocês que essa história vai longe, porque os fariseus voltam a questionar: e aí? Responde então, como é que isso aconteceu? Fala-nos, rapaz. Ele se irrita e fala para ele: olha, eu estou achando que vocês querem ser discípulo dele. Vocês ficam perguntando, eu já falei, Jesus fez isso, colocou um lodo no meu olho e tal, e me mandou me lavar, e vocês estão querendo ser discípulo deles. Ele é pecador. E ele responde, o menino: se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era maldito e agora eu não sou mais. Se ele é, o que ele é eu não sei, mas eu era maldito, eu era cego. Eu vivia debaixo de um jugo que vocês colocaram sobre as minhas costas, que não precisava de nada disso, mas vocês colocaram. Eu era cego, mas agora eu não sou mais. Aí eles falam: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E ele retrucou: é pecador, eu não sei, o que eu sei é que eu era cego e agora vejo. O que ele te fez? Como é que ele te abriu o olho? Ele respondeu: já disse para vocês. Porventura vocês estão querendo ser discípulo deles também? Então eles se injuriaram e disse: discípulo dele és tu. Nós somos discípulos de Moisés e sabemos o que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Meu Deus do céu. Irmão, eu vou ler o próximo versículo para a gente poder abordar essa questão que é linda. Olha o que ele fala: nisto é de se estranhar. É de se estranhar que vocês não saibam quem é ele. Mas uma coisa é certa: vocês sabendo ou não, ele me abriu os olhos, e eu não sou mais maldito. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a vontade de Deus, a este Deus atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu essa pregação. Quem está pregando é o menino cego, quer dizer que agora não é mais maldito. Olha que tanto de informação que ele tem. É estranho que vocês não saibam quem é ele. Isso é uma informação. Segundo, olha o que ele diz: nós sabemos que Deus não atende a pecador, no entanto só atende quem faz a vontade dele. Agora ele vai dizer: no mundo nunca ouvi falar ninguém que vivia essa maldição e que foi curado dela. A resposta dos homens para ele é: tu nasceste em pecado. Olha lá, se este homem não fosse de Deus, como poderia ter feito isso? Aí eles respondem: tu és nascido todo em pecado. Eita, religiosidade desgraçada. O que eles disseram? O que eles quiseram dizer com isso? Tu nasceste todo em pecado. O que você vai dizer? Meu, você nasceu maldito. Entendeu? Você nasceu cego, maldito. Você nasceu todinho em pecado. Desde que você existe, você não sabe o que é. Teu pecado não tem perdão. Não tem ninguém que vá para dentro dos santos e imola um cordeiro em teu. Porque se eu imolar pela tua cegueira, pela tua maldição, amanhã você está cego de novo. Tem que imolar de novo e imolar de novo. E nunca você é cego, vai viver maldito a vida toda. É isso que eles respondem para ele. Mas eu queria te mostrar que olha o que ele fala: é estranho que vocês não saibam quem é ele, contudo me abriu os olhos. Esse rapaz era cego, esse rapaz era maldito segundo a ordem judaica, mas esse rapaz estava vivo. Esse rapaz não estava morto. E você pode ter certeza que ao longo da vida dele, mesmo sendo desprezado, ele se atentou para ouvir tudo que se ensinava. E isso é o que acontece
com todos os malditos. A gente pode ser maldito. A gente pode estar até cometendo erros. A gente pode estar até vivendo, sabe, debaixo de maldição mesmo, debaixo de um jugo, se arrebentado, esmolando, sendo julgado por meio mundo pelas nossas atitudes. A gente pode até estar arrebentado, não é? Mas os nossos ouvidos não estão tapados. Eu sei, sabe por quê? Porque todos os dias que eu entrava no meu quarto e dava domingo 8 horas da manhã, minha mãe acordava e eu tinha acabado de entrar, e ela colocava: celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Eu era um maldito. Todo mundo falava: é drogado, vai morrer. Era o que falava de mim. Tem amigo que vocês veem, vocês são meus amigos no Facebook, às vezes postam umas fotos, aparece 50 negros de São Paulo. Nossa, caramba, Duda, era maldito. Todo mundo falava: é drogado, é bandido, vai morrer, qualquer hora a polícia mata. Eu vivi esmolando droga com todo mundo, dinheiro. Eu vivi esmolando uma noite de sexo com alguém. Eu vivia assim, eu acho que você vivia igualzinho. Mas estar esmolando e estar debaixo de uma maldição nunca tapou o ouvido de ninguém. A maldição nunca tapa o ouvido de ninguém. O maldito vive na beira da maldição, mas ele vive ouvindo. E quando ele ouve, ele guarda com ele. E sabe o que ele está falando? Eu sei muito bem. Eu sei que vocês sabem quem é ele. Sabe por quê? Porque com certeza falavam, os fariseus conhecem tudo. Os religiosos sabem quem é pessoa por pessoa da nossa cidade. Eles conhecem. E ele não mediu ele. Você acha que ele nunca foi amaldiçoado pelos fariseus? Vai sair da frente aí, ô cego. Esmola para o lado. Ô ceguinho, aí um dia alguém passou escorraçando ele, pergunta: quem são esses caras? São os fariseus. E aí, quem que são eles? Eles são os doutores da lei. O que esses caras falam está falado. Ninguém pode voltar contra o que eles falam. E ele cresceu com essa história. Agora ele está curado. Agora ele pode não ser mais maldito. E os que conhecem tudo diz que não conhece. Só que na alma dele está claro uma coisa: vocês sabem quem é ele. Vocês sabem muito bem. E isso acontece com a gente, irmãos. Quando Deus resolve trabalhar em alguma área da nossa vida terrena, tem um monte de gente que sabe de um monte de coisa. Basta Deus tocar numa área da nossa vida, começa a querer: não sei, né? Vamos ver, né? Vamos ver, vamos, calma, vamos dar, vamos tal, né? Fica aquele negócio. Cara que sabe. É claro que sabe que você está mudando. É claro que sabe que você está tocado por Deus. É claro que sabe que seu coração já não é mais o mesmo. É claro que sabe que você está indo na igreja toda quarta, sexta, domingo. Por quê? Porque você é estúpido ou estúpida? Claro que não. Sabe que alguma coisa está mudando. Mas quando se conversa a respeito disso, diz: quem é que está fazendo isso com você? Até parece que você não sabe, né? Você sabe. Tudo bem. Você sabendo ou não, Ele está me curando. É isso que de fato importa. Agora ele diz assim, ó: nós sabemos que Deus não atende pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, esse Deus atende. Olha que coisa. O cara está cego, nunca teve na sociedade, nunca teve dentro de sociedade judaica nenhuma, nunca teve em lugar nenhum, se esbolou a vida inteira, foi um rejeitado a vida inteira. Agora ele tem a informação para mandar no peito dos caras. Eu estava maldito, não surdo. E a minha maldição nunca foi uma barreira para os ensinamentos entrarem dentro do meu coração. E ele está redondinho com a lei, com a religião judaica aqui. Ele está redondinho, porque era isso que o judaísmo falava. O pecador, Deus não atende ele, Deus atende quem faz a vontade de Deus. E ele tem informação, Sérgio. Só que eu queria dizer a vocês que essa informação ele colocou para fora. Sabe para defender quem? Jesus. Você já imaginou? Os homens querendo pegar Jesus, querendo crucificar Jesus. Vem o maldito e atropela eles com a cara e com a coragem. Não é? É Deus escolhendo as coisas que não são, para simplesmente atropelar as que acham que são. Porque vem um cara cego que estava na beira do caminho e atropela eles com o ensinamento deles mesmo. Escuta aqui, Deus não teria atendido ele. Deus não teria atendido ele se ele não fosse de Deus.
Tá bom. Eu falei para vocês e para mim que esse texto é uma transição, né, irmão? Eu vou falar uma coisa aqui, se você quiser acreditar, acredita, se não quiser, vai para casa a hora e lê a Bíblia de novo, tá bom? E lê quantas vezes for necessário, mas percebe uma coisa. Percebe que a obra que Deus faz na vida terrena deveria ser bom para nós. Quando Deus toca na nossa vida em alguma área, a gente fica feliz e a gente quer que desfrutar disso de alguma forma. Só que todas as vezes que Deus toca na área da nossa vida terrena, infelizmente a nossa felicidade depende de outras pessoas compartilhar isso com a gente. E infelizmente a grande maioria das pessoas não estão preparadas para compartilhar isso com a gente. Exatamente por um só motivo: cada um está olhando para si. Está todo mundo, cada um olhando para si. Então Deus cura um maldito ali, faz um adúltero pai de família se transformar num pai de verdade, faz o vagabundo se transformar num pai de família, faz o drogado se transformar num trabalhador pai de família, faz a prostituta parar de se prostituir, ter uma família, ter filhos, faz o jovem que era um prostituto deixar a prostituição, servir a Deus, mas ninguém está nem aí. E na verdade, além de não estar nem aí, é pior do que não estar nem aí, ainda está questionando as coisas e querendo saber se é mesmo, se não é, se isso é de Deus mesmo ou não é. Mas poderia Jesus estar fazendo isso ou não? Poderia Deus estar fazendo isso ou não? E isso é vida terrena. E eu queria dizer a vocês que até aquilo que Deus faz no ambiente terreno é estranho de se viver. Você consegue acreditar nisso? Até o que Deus faz na nossa vida, no âmbito terrestre, é difícil de se viver. Que dirá o que a gente faz não vive mesmo, mas até o que Deus faz. Porque Deus acabara de curar um cego de nascença, um rapazinho que foi maldito a vida inteira, um menino que foi julgado a vida inteira. Será que não tinha um abençoado, um pai e uma mãe para se alegrar com ele? Essa é a figura exata de tudo que acontece na terra. A gente faz, eu vivo isso como pastor, irmão. Às vezes, olha, entrego a minha vida por essa obra, entrego do fundo da minha alma, entrego a minha vida. Às vezes eu vejo Deus fazer algumas coisas na igreja, tão linda, na igreja, na obra de Deus, da qual pessoas fazem parte. A pessoa entra, finge que nem vê. A pessoa entra, quem que fez? Nem perguntar. Nossa, pastor, quem fez isso? Nem perguntar. Deus que fez, irmão. Mas isso é normal, é coisa de ser humano. Está aqui, ó, está na Bíblia. Jesus curou o maldito de cegueira. Sabe o que é isso, Marcelo? Era para todo mundo da vizinhança, a igreja, jubilar com ele, aleluias ao Senhor. O maldito não é mais maldito, o drogado não é mais drogado, a prostituta não é mais prostituta. Só quem que é prostituta? A gente, nossa, a prostituta, louvado seja Deus, está vendo? Ó, entra o homossexual, ó, louvado e tal. Daqui a pouco o cara já está indo largado no meio, porque nós estamos preocupados com o pneu do carro, com o salário que nós vamos ganhar, com o dinheiro que a gente vai não sei o que. Nós estamos preocupados com o trabalho que a gente vai trabalhar, se a gente tem dinheiro ou não. Nós estamos preocupados com outras coisas. Nós não queremos ir com o cara e dizer, mano, que Deus fez na sua vida foi glorioso, cara. Aí no outro dia, cara, meu Deus, que coisa, ele vejo Deus na tua vida. Tem nada. A coisa mais difícil é você ouvir alguém vir em você e dizer assim, ó, irmão, vejo Deus em você, irmão. Coisa de homem. E sabe o que eu percebi? Eu percebi que até as coisas que Deus faz na terra, em prol das nossas vidas, na nossa ótica, até isso desce quadrado para a gente. Imagina a vida desse menino. Sabe como termina essa história?
Ele falando: você está querendo ser discípulo? Não sou, não é? Você está querendo ensinar eu? Está querendo ensinar a gente? Quem é você? Você é nascido todo em pecado, você é maldito, não é? Ele estava curado, ele não era mais cego, ele não tinha mais por que ser chamado de pecador maldito, mas mesmo assim continuou sendo. E pela igreja, aí pegaram ele e expulsaram ele. Expulsaram ele. Sai, vai, sai fora. E ele vai andar sozinho, livre, sem maldição terrena, sem cegueira, mas sozinho. Eu queria de perguntar a vocês: quantas vezes nós pedimos a Deus algo, Deus achou que tinha que fazer, fez, mas a reação dos seres humanos te fizeram simplesmente desanimar daquilo que Deus tinha te dado com tanto carinho, e você viu todo mundo menos quem tinha te feito. Porque toda obra na terra depende de outro ser humano. A gente é assim, irmão. A gente é assim, a gente vive alguma coisinha na terra, a gente quer que outro ser humano olhe e fale: nossa, cara, puxa, que bênção, irmão. Nossa, quando a gente vive, um passa de lá, outro passa de cá, outro passa a colar, e a gente aqui vivendo aquele socorro, aquele carinho de Deus, aí outro passa de lá, outro passa de cá, a gente começa: estou sozinho. Mas olha que coisa linda. Jesus ouviu falar que não tinham dado atenção no que tinha acontecido na vida dele. O cara era maldito, agora não é mais, e ninguém deu a mínima. E Jesus ouviu dizer isso. Ninguém dá uma mínima para ele, Jesus. O cara foi expulso de lá, ninguém deu a mínima porque aconteceu com ele. O engraçado é que Jesus poderia voltar lá, levar ele lá no meio da sinagoga e dizer: olha aqui, esse aqui é o cego, foi eu que curei, tem mais cego por aqui, ser curado, tá vendo? Ó, eu posso curar e tal. Jesus podia ter feito isso. O engraçado é que você vê sempre Jesus dizendo assim, ó: ser curado. Quando o homem era curado, dizia: vai, não conta para ninguém. E hoje em dia você vê alguém é curado e é colocado na televisão: ó, tá curado, viu? Vem para cá. Jesus mandava não contar para ninguém, né? Aí Jesus ouve falar que ele tinha sido expulso, e provavelmente estava andando sozinho, porque quem era amigo dele? Ele nunca teve amigo a vida inteira. Ele estava sozinho, Mari. Com certeza ele saiu sozinho. Quem era amigo dele, Serginho? Ninguém. Jesus ouviu dizer: olha, sabe aquele rapaz que foi curado, que o Senhor curou? Sei. Então, ele está lá, expulsaram ele da sinagoga, expulsaram ele lá, ó, está andando lá, ó. Jesus vai atrás dele e encontra com ele. E o Senhor poderia pautar, né? E aí, cara, como é que está a vista? Está enxergando? O que você achou da árvore? Você nunca tinha visto uma árvore? O que você achou dos pássaros? Você nunca tinha visto os pássaros, né? Jesus podia perguntar para ele: vamos sentar e vamos trocar uma ideia. O que você achou dos cavalos? Está vendo um cavalo andando para lá e para cá? Que coisa linda, não é? O que você achou das pessoas? Como que você viu o cabelo? Como que você viu as coisas? Jesus poderia ter perguntado tanta coisa para ele a respeito da cura dele. Jesus também não dá a mínima para a cura dele. Jesus olha para ele e diz assim, ó: crês tu no Filho de Deus? Vamos resolver logo essa solidão. Meu Deus do céu. Conversar sobre a sua cegueira não vai mudar. Eu vou sair, você vai continuar só. Eu vou ter que andar e você vai continuar só.
Vamos resolver esse negócio de solidão e vamos logo ao ponto que interessa. Deixa a cura para o outro lado, deixa as coisas terrenas para o outro lado. Eu fiz, ninguém deu a mínima, você foi o beneficiado, ninguém entendeu nada, porque coisa da terra é assim mesmo. O ser humano não está nem aí mesmo com nenhum, com o outro. Fica tranquilo, vamos logo ao que importa. Crês tu no Filho de Deus? Crês tu? E ele responde: quem é ele, Senhor, para que eu creia? Olha que coisa, irmão. Aquele rapaz havia acabado de nascer, porque até então ele era morto vivo. Ele havia acabado de nascer e ele nasce, e o Senhor, ele pergunta, como se Jesus perguntasse para ele: você já viu um cavalo? Ele dizer: quem que é o cavalo? Qual que é o cavalo, para mim ver qual que é? Jesus aproveita o momento e diz: meu, deixa esse negócio para lá, você vai descobrir o que é cavalo, você vai descobrir o que é árvore, logo você vai saber quem é mulher, quem é homem. Eu quero saber se você crê no Filho de Deus. Senhor, quem que é ele para que eu possa crer nele? Então Jesus responde: você já viu ele, é ele quem fala contigo. É ele que fala com você a respeito de outro tema que não a tua maldição. Porque se Jesus vem conversar com ele, dizendo: e aí, como é que está a cegueira? E aí, como é que está as coisas? O tema ia ser o mesmo. Ah, Senhor, não vem o Senhor também, né? Com essa história agora de que estava lá sendo interrogado o dia inteiro, todo mundo falando, não é? Jesus nem toca no assunto. Jesus toca no assunto. É o que fala com você. É o primeiro que fala com você sem falar da tua maldição, lembra? É o que está falando com você. Outro papo que não seja a tua cegueira, e que não seja o teu problema. É o que fala com você outra situação que não seja alguma coisa que você fez ou deixou de fazer. É alguém que fala com você algo tão importante, mas tão importante, que eu quero que você entenda que eu vim aqui só para falar com você. E é isso que eu entendo, é isso que eu vejo quando estou pregando a mensagem, estou ouvindo a mensagem, e eu percebo que Cristo não vem aqui, não está em nós para falar sobre a maldição que Ele curou, e que todo mundo fica um falando, outro falando, e outro ser humano: será mesmo que o Duda está, não está? Não é disso que Ele está querendo conversar com a gente, não é isso. Ele está querendo falar sobre fé. Você crê no Filho? Vamos falar de outra coisa? Deixa as coisas terrenas para lá, deixa a sua maldição para lá. Isso aí eu cuido, sua vida cuida, fica tranquilo, vive ela. Daqui a pouco ela vai acabar também, é só até os 80, 100 no máximo. Eu quero saber se você crê que Ele é o Filho. Aí você pergunta: mas Senhor, quem que é para que eu creia? Ninguém dá atenção para mim, eu fui curado, eu era uma prostituta e agora eu estou tentando viver uma vida, mas todo mundo continua me chamando. Ele já está falando com você. Você crê? Ele já está falando com a gente. O tema da salvação, o tema do Filho. Outro tema que não é as coisas da terra, que não é se eu vou ser ou não maldito, se eu vou ser ou não abençoado, se eu vou ser ou não curado, se eu vou ter ou não, se eu vou fazer ou não, porque essas coisas ninguém vai acreditar mesmo. E poucos que vão acreditar por 1, 2 dias, daqui a pouco o bulu faz para mim, e eu vou continuar vivendo a mesma vida. É o que está acontecendo. Hoje o Cacau me ligou do dia e tal, e a malária, como foi? Eu já estava até... já nem contei mais para ninguém, porque ninguém mais nem pergunta. Já foi, já passou. Ele já fez, já me curou e já era, passou. Ninguém mais ficou dúvida: e aí, cara, como é que tá? E tal, tá tudo bem? Ninguém nem pergunta, me viram trabalhando, metendo rolo. Aí daqui para frente nem vai perguntar mais se eu tô bem ou se eu não tô. E aí vem ele para falar a mesma coisa: e aí, Duda, você tá bem? Como é que você tá? Não, Senhor, não. Ele vem perguntar o seguinte: você crê que eu sou o Filho de Deus? Quem é? É esse que está falando com você. Olha o resultado de uma conversa que não foi o tema da maldição. Olha o que ele queria. Ele só queria viver, Doni. Como muitos de nós, só queremos poder viver. Queremos poder ter uma vida normal. Só queremos poder viver momentos
que nos traz alegria. E eu queria dizer a você que se você está procurando sua alegria em algumas coisas da terra, você corre o risco de ser como o cego de nascença. Então afirmou ele: creio, e o adorou. Que momento, né, irmão? Fala aí, Jean. Só estava brigando. Deus abençoa ele com a visão. O cara não é mais maldito e todo mundo não é. Vai, não vai. Só briga. Coisa de terra é só isso aí. Comprou, não comprou, fez, não fez. A gente fica casa para ser feliz. Ixi, 2 anos depois, se não amar de verdade, tá dando na cara. É assim. Compra um carro, agora eu vou ser feliz. Estoura o cabeçote, leva lá no Serginho, 3 pau para arrumar. É assim. Tudo que tiver no plano terrestre corre um sério risco de você se frustrar, mesmo que tenha a mão de Deus nessa história. Porque na terra depende de homem, depende de pessoas, depende de alguém falar alguma coisa para te incentivar. Mas quando ele vem e fala, crê no Filho de Deus, a gente diz, mas Senhor, quem que é o Filho de Deus para que eu creia? Ele está falando contigo. Quando você percebe que a coisa é espiritual, aí é diferente. Você já teve esse momento? Quando você percebe que você está recebendo algo de Deus que não está no plano terrestre, e que ninguém pode te tomar, e que ainda que alguém venha dizer, você está louco, bulufas para quem falou isso. Eu sei o que eu senti, eu sei quem me curou, eu sei muito bem quem falou comigo. Eu ouvi a voz dele, e ele disse para mim que era o Filho de Deus, e eu criei. E não só criei, eu me dobrei e adorei ele. Agora você imagina, nós no século 21, numa igreja de um galpão, um monte de pecador. Jesus nem está na pessoa dele aqui, está no Espírito Santo, mas na pessoa. A gente adora aqui e sente a graça que a gente sente. Você imagina esse cara debruçando na frente de Jesus, grudando no pé dele, dizendo: santo é o teu nome, Senhor, eu creio que tu és o Filho, Senhor, eu creio que tu és o Rei dos Reis, Senhor, eu creio que tu és o Cristo. Ele tinha informação, irmão. Jesus perguntou para ele: crês tu no Filho do Homem? Crês tu no Filho de Deus? Ele disse: quem é para que eu creio? Está falando contigo, sou eu que estou falando. Ele disse: então eu creio. E pé. Você imagina, irmão, o que esse cara sentiu? Alguém me empresta o Olivetric, meu iPad? Obrigado, Ju. Não tem problema não te tomar. Você quer a Bíblia? Olha que coisa, irmão. Está numa. Então, ele adora a Deus. Abre-se uma porta nova para o maldito na ótica dos homens. Qual porta se abre? A da adoração. Se abre do relacionamento com o Pai. Irmão, isso quem toma dele, Jesus estava tratando com ele do tipo: você nunca mais vai ficar sozinho, cara. A partir de hoje nós não somos assim. Nós nunca mais estamos sozinhos, irmão. Depois que você adorou a Deus o primeiro dia que você sentiu a graça, nunca mais você ficou sozinho. Aonde você pode ir, aonde for, você pode estar em que situação tiver, irmão. Eu vivi isso lá na Emílio Ribas. Fiquei isolado lá um dia inteiro. Minha esposa chegou, a pastora chegou com a minha mãe 3 horas, saíram 4. Só tinha uma janelinha, tipo uma cadeia mesmo. Eu fiquei o Eliel ficou também, Léo, umas horas. Você imagina, Léo, eu fiquei o dia inteiro naquela sala. Eu fiquei o dia inteiro lá. Eu sentava, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada, não tinha Bíblia, não tinha nada. E eu pus em prática a revelação que um dia Deus me deu, quando eu perguntei: como pode ler a Bíblia, meditar na Bíblia de dia e noite? Como que pode? Então o cara vai ter que estar com a Bíblia dia e noite? Não, não vai ter que estar. A Bíblia está no peito. Eu arrumei um banquinho,
Sentei num banquinho que dava para ver a avenida, fiquei olhando para os carros e só falando com Deus. Falei: Senhor, o Senhor é muito doido mesmo. Só eu com malária, os caras tudo. Nossa, Senhor, o Senhor é mesmo. Eu levo os caras para viajar, eu compro passagem no meu cartão, eu levo dinheiro extra para alugar hotel para os caras. Os caras, vou pescar, trago peixe para os caras, e eu pego malária e os caras. Eu incentivo os irmãos a viajar comigo, e eu pego e eles não, Senhor. Aí eu fico lá meditando, sozinho, pensando que agora eu estava sendo medicado. Obrigado, Senhor, e tal. E sozinho nada, irmão. O dia que Jesus perguntou para você: crês tu no Filho de Deus? E você disse: quem és ele? E ele disse: sou eu que estou falando com você. Nunca mais. O homem pode virar as costas para você, te rejeitar. O homem pode fingir que não te vê. Nunca mais você vai ficar sozinho na vida. Estou terminando. Onde que é o botão que aperta aqui? Aleluia. Olha que coisa linda. Então, afirmou ele: eu creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus. Agora Jesus vai ensinar ele uma coisa muito louca. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Se você olhar esse texto sozinho, você vai falar: não, espera aí, tem alguma coisa errada. Mas a resolução desse texto está no versículo seguinte. Alguns dos fariseus estavam perto e perguntou: acaso também nós somos cegos? Olha, eles estão preocupados, sabe com o quê? Com a maldição. Você está vendo, né? Você está chamando nós de maldito? Acaso sou eu maldito também, igual esse desgraçado aí? E o menino já está adorando. O menino já era. Que os homens estão falando para ele não vale mais de nada. Respondeu Jesus. Está aqui, irmão. Você está pronto para terminar a mensagem agora? Sim, só com você ir para casa, ler de novo e falar: ai, se vocês fossem cegos, vocês não tinham pecado nenhum. Mas agora, porque vocês estão dizendo que vocês enxergam pra caramba, nisto está revelado todo o pecado de vocês. O menino era cego, não era? E você pode imaginar quantas vezes aquele menino cego viu as crianças brincar de bola e desejou brincar também e não pôde. E vocês podem imaginar quantas vezes aquele menino, mesmo cego, dirigiu uma palavra a Deus, dizendo: Deus, por que eu sou assim? Eu não quero ser assim. Me ajuda. Tem misericórdia de mim. Na cabecinha dele, ele era um pecador. E ele era maldito, e é por isso que ele responde daquele jeito para os fariseus: vocês sabem que Deus atende só quem faz a vontade de Deus, e quem não peca, pecador, Deus não atende. É isso que ele fala, não é? E vem Jesus lá no final da história falar para ele assim, para os fariseus que estão perto dele: escuta aqui, se vocês fossem cegos, vocês não tinham pecado. A quem Deus ouviu? A Jesus? Ou cego? A quem Deus ouviu? Jesus está dizendo, sabe o que para eles?
Ouve a palavra. Olha o que Jesus está falando. Se vocês fossem cegos igual esse rapaz aqui, ó, vocês não tinham pecado. Porque quem é cego não tem pecado. O olho não vê. Esse rapaz só tinha as escadas da igreja para pedir esmola. E quando ele orou, ou quando ele suplicou, ou quando ele não entendeu a sua situação, ou quando ele... Quantas vezes será que esse rapaz pensou dentro da cabeça dele: Deus, me ajuda, Pai. Me ajuda. Vem Jesus e cura ele. Ele tinha informação. Deus ouve quem não tem pecado. Deus não ouve quem peca e quem não faz a vontade dele. Vem Jesus lá no final do texto falando para os fariseus: eu vim para que os cegos venham, e para aqueles que enxergam, deixem de enxergar. Porque o processo, para quem um dia enxergou a vida e achou que enxergou muito, e acha que pode fazer muita coisa, e acha que pode dominar as coisas, o processo dele é o inverso. Deus tem que te cegar, para que quando você falar com Ele, Ele possa te ouvir. Foi isso que Jesus disse: eu vim para cegar alguns. E quando Deus me deu essa mensagem, eu já levantei logo a mão. Falei: Senhor, é comigo esse negócio. Começa comigo. Como que é esse negócio? Cegar. Foi o que Jesus falou para os fariseus: se vocês fossem cegos que nem esse rapazinho aqui, ó, o que ele afirmou lá é verdade. Deus com certeza ouviu por muitas vezes aquele cego, aquele maldito pedir ajuda. E quando Deus me deu essa mensagem, eu me lembrei de quantas vezes eu fiquei dentro do meu quarto com um cachimbo na mão, de quantas vezes eu fiquei com meu nariz entupido de cocaína, com lata de cerveja embalada, de quantas vezes eu peguei coisa que era dos outros, de quantas vezes eu entrei dentro de casa, via minha mãe chorando, e parecia para todo mundo que eu queria viver aquela vida. Mas só Deus sabe que o cego pedia desesperadamente para poder enxergar. E Jesus foi a ferramenta de Deus. Jesus foi a ferramenta. O maldito estava cego, e Jesus vinha afirmar. Ele orava, ele falava, e Deus ouvia. Ele falava e Deus estava lá com ele, porque ele estava cego. Agora tem muitos que já estão enxergando, e que infelizmente estão que nem cegos. Feche os seus olhos um instante, fazendo alusão à cegueira. Feche os seus olhos junto comigo. Eu queria muito, mas muito mesmo, que você que não está enxergando muito, que você que não enxerga a tua vida, não enxerga as coisas, não enxerga nada, e pior, carrega um peso de maldição por tudo isso. Queria te ministrar, dizendo a você que o Senhor Jesus disse que você é com você. Você pode falar com Deus. Aquele rapaz disse a verdade: Deus só ouve quem obedece.
E o cego não sabe o que está fazendo, o cego não vê nada. O cego não enxerga nada, ele vai tropicando, vai caindo, vai se arrebentando. Mas se ele falar, Deus me ajuda, Deus vai olhar para ele, vai perceber, Deus vai ver que ele é cego e vai afirmar. Para aqueles que acham que enxergam, se você fosse cego, você não teria pecado nenhum. Se você fosse cego, não existiria peso nenhum sobre tua vida. Mas você fica falando que enxerga pra caramba, que vê muito, e quando eu te meço, você está em falta. Cega, Senhor. Cega mesmo. O Senhor veio para fazer os cegos enxergarem, e os que estão enxergando e caindo pela sua vista ficarem cegos pelo poder da tua graça, e só olharem para Jesus, e serem cegados pela luz que ofuscou o apóstolo São Paulo, a mesma que desceu no rosto de Moisés, a mesma que tocou grandes homens. Esta mesma luz, que esta luz possa cegar alguém que se acha que enxerga, que acha que enxerga muito, Senhor, porque o ser humano que acha que enxerga muito é o ser humano que cai, é o ser humano que judia, é o ser humano que amaldiçoa. Mas aquele que não consegue enxergar um palmo da sua cara é esse que quando eu falo, Senhor, o atende, ouve, toca ele, permite ele adorar. Oh, Senhor, obrigado. Você ouviu o programa A Luz da Palavra com o pastor Duda. Este é um oferecimento da Igreja SOS Jesus em Bragança Paulista. Avenida Santa Isabel, número 580, bairro Vila Aparecida, em Bragança Paulista.